Achei interessante que, ao ler o texto público hoje, que o pastor leu de Hebreus, eu nem me toquei que seria essa conexão, né? Um tema hoje dos versos 16 e 17 tão claro a respeito da fé, como o cristianismo se difere pela fé, e ele leu o texto que talvez seja o que desse mais apoio à ideia da necessidade de fé. Vamos ler o texto aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ter uma palavra de oração uma vez mais? Santo Deus, graças te damos pelo privilégio de juntos podermos cantar cânticos a Ti, aprendermos mais da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a que essas verdades claras da Tua palavra sejam enraizadas dentro do nosso coração, em específico, que o Senhor nos ajude a termos coragem para proclamar essa mensagem que salva. Tantas vezes nós estamos preocupados em sermos ridicularizados, estamos preocupados em sermos excluídos, mas que o Senhor nos ajude, assim como o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui por meio do texto, a não nos envergonhar dessa mensagem. Que o Senhor seja honrado pelas nossas vidas, pela nossa atenção nesse tempo aqui, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a aprendermos e colocarmos em prática em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o assunto que permeia a humanidade há muito tempo, talvez por todo o tempo da humanidade que ela existe, é a relação do ser humano com a divindade. Até mesmo aqueles que, de certa forma, não querem admitir a presença de um ser superior, eles têm uma ideia a respeito de como viemos. E o ponto que talvez fique sempre necessitado de explicação é: como podemos ter um relacionamento com Deus, com esse ser superior? E parece que aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo vai nos responder, a posição bíblica acerca dessa resposta, porque essa não é uma resposta que todos têm unanimidade, porém nós precisamos lembrar quem tem a verdade. E a Bíblia nos traz essa resposta. Paulo agora ele vai falar do assunto principal da carta. Então toda mensagem ela tem um tema central. Quando você escreve um e-mail para alguém, você escreve esse e-mail com um objetivo, né? Normalmente você escreve com um objetivo. E agora Paulo vai falar a respeito desse tema principal, do qual todos os outros temas serão desdobrados da carta. A salvação prometida a Israel, por meio do Messias prometido, agora ela é disponibilizada não apenas à nação de Israel, mas a todos, sem distinção de etnia, condição social, mas pelo vínculo da fé. E compreender isso, irmãos, compreender essa ideia aqui que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Por quê? Em todas as religiões é ensinado às pessoas o que elas podem fazer para alcançar favor e relacionamento com a divindade, com Deus. É assim, você vai escutar cada uma dessas religiões propondo uma maneira com que elas podem ser escutadas por Deus. Mas no cristianismo bíblico é demonstrado o que Deus fez para que você pudesse ter acesso a Ele. Essa é a grande diferença. Então, se você precisar resumir as religiões, o cristianismo é a única que diz isso. Deus fez algo por você. E não você tem que fazer algo por Deus. E o objetivo aqui nessa manhã é que você entenda, que nós entendamos, que só existe uma maneira de sermos salvos. Só existe uma maneira de ter o relacionamento restaurado com Deus. E isso é por meio da fé em Jesus somente. Em primeiro lugar, que é por meio da salvação somente, nós vamos ver no verso 16. Ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo passa agora para o tema central da carta, como eu já falei.
E esse ponto de vista, de que esse é o tema central, é unânime entre todos os estudiosos sérios. E esse tema central é o que vai dar o guia condutor, é a diretriz da carta. A justiça de Deus manifestada pela fé em Cristo, ou o que nós poderíamos chamar de o poder do Evangelho. E se você quer ainda melhorar esse entendimento, que muitas vezes você fica confuso em falar em Evangelho, você poderia mudar aqui esse tema para dizer assim: porque eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Então, quando você pensar em Evangelho, lembre que está falando a respeito das boas novas de Cristo. E isso talvez facilite para quando você precisar explicar o Evangelho. O que é o Evangelho? Ai, que palavra difícil, não está no meu cotidiano. As boas novas a respeito de Cristo. E aí você precisa saber quais são essas boas novas a respeito de Cristo. Então Paulo passou aqui na carta, trazendo a ideia aqui, recapitulando um pouquinho, da apresentação e introdução, como apóstolo enviado por Deus, que ele tinha como o objetivo da sua vida tornar a Cristo conhecido. E agora ele vai escrever o assunto que ele está disposto a deixar bastante claro, que é o poder do Evangelho. E Paulo termina agora a sua introdução, se você voltar aí no verso 15, ele diz que ele está de uma maneira específica. O que ele disse no verso 15? Que ele está pronto. Ele está pronto. Agora você vai entender o que Paulo quer dizer com ele estar pronto. Ele diz que ele está pronto porque o Evangelho, para proclamar o Evangelho, as boas novas de Cristo, porque é por meio disso, dessa mensagem, que Deus salva pessoas. Então ele diz: eu estou pronto para pregar a mensagem da salvação. E isso já é motivo suficiente para pregar o Evangelho, não é verdade? Saber que ele é o poder de Deus para salvar pessoas. Seria como pensar assim: você é uma pessoa muito bondosa, você quer ser muito bondoso, altruísta. Aí o que você pensa? Como eu posso fazer algo de bom para as outras pessoas? Paulo está dando aqui a resposta. A única coisa que de fato é boa que você possa fazer para as outras pessoas é ensinar o caminho da salvação. Porque não importa o quanto você remende roupas rasgadas no inverno, que não é ruim, é um ato desejável, mas se a vida eterna dessa pessoa não for levada em consideração. Então, para Paulo aqui, essa é a característica que ele quer deixar claro. Eu estou pronto para pregar a mensagem que salva. E eu não me envergonho disso, é o que Paulo diz. Porém, algumas coisinhas nesse trecho do verso 16 eu acho que precisam ser importantes, serem destacadas e identificadas. Primeiro, você vai perceber que Paulo tem um entendimento que a mensagem do Evangelho é a única forma pelo qual Deus traz salvação. Paulo não dá outras possibilidades. Paulo deixa claro que só existe um caminho, não existem outros caminhos, não existem outras formas. E Paulo também vai deixar claro nesse verso 16 que isso acontece por meio das nossas boas obras. É isso que Paulo diz? Ainda bem que eu não peguei ninguém concordando com a cabeça, né? Paulo está dizendo que isso não acontece por méritos, acontece por meio da fé. Do depósito de uma confiança em alguém que não é você mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Deus faz, por meio do seu Evangelho, por meio da mensagem do que Cristo fez, ele salva pessoas sem méritos. E aí ele diz ali: e isso acontece com todos os que creem. Não existe diferença de raça, de etnia, de capacidade financeira. Não existe aqui diferença entre bonito e feio. Não existe. Paulo quer deixar claro aqui no verso 16 que o que ele está pronto a fazer é falar do Evangelho que salva por meio da fé no local certo. Porque muitas pessoas têm fé, mas aonde a fé é depositada? Não é verdade? Então muitas pessoas diriam que existem muitos muçulmanos que têm mais fé que os cristãos. E nós diríamos assim: olha, isso pode ser até verdade. O problema é que, segundo a Bíblia, essa salvação não é medida pelo tamanho da sua fé, mas pelo depósito da fé no lugar
Correto. Então não adianta você ter uma fé gigante e estar depositada em outro lugar que não seja Cristo. É melhor ter uma fé do tamanho de uma sementinha como um grão de mostarda, mas que ela esteja no local certo. E esse tema aqui da fé em Cristo, somente a fé, é o tema que gerou talvez o propulsor maior da reforma protestante. É pela fé somente. É verdade, irmãos, que estudando a história da reforma protestante, você vai ver que esse não foi o único motivo. Até motivos econômicos impulsionaram isso. Mas o motivo que foi o guia central da reforma protestante foi somente a fé, sola fide, sola Christus. Somente a fé, somente em Cristo. E essa é a mensagem que Paulo está pronto para anunciar. Qual é? A mensagem que salva. O poder de Deus que salva. E Paulo diz que ele não tem vergonha disso. Eu lendo o texto aqui na preparação, eu pensava, mas por que o Paulo usa uma maneira negativa de falar, né? Ele poderia dizer assim, eu estou muito corajoso de pregar. Ele poderia ter usado uma maneira, você parou para pensar nisso? Ele poderia ter usado uma maneira positiva de falar, mas ele usa uma maneira negativa. E aí você fica pensando, por que Paulo falaria isso? Ficou claro em todas as andanças de Paulo, surrado, açoitado, naufrágio, picado por cobra. É claro que ele não tinha vergonha. Por que ele fala isso? Parece que aqui nós precisamos sempre lembrar do contexto histórico. Roma era a capital do mundo, uma Roma imponente, onde César, o imperador, era considerado Deus. Existia um culto ao imperador, existia liberdade de todas as formas aos seres humanos, desde que eles não rejeitassem o César. Então, parece que para Paulo, aqui o que ele quer dizer é a mensagem de um carpinteiro que veio ao mundo de forma humilde, sem sustentação, que morreu a pior morte entre os romanos, que era uma morte de cruz, que era reservada para pessoas sem valor, pessoas vilãs, mas, e ainda proclamada por um judeu que não era muito bem visto por eles, fazedor de tendas, não tinha uma posição de destaque, e aí ele pregava uma mensagem de um rei que dizia que o seu reino não era desse mundo, que... Estão entendendo aonde ele quer dizer? Aonde ele quer chegar? Paulo está dizendo que uma notícia que poderia ser tida como inútil ou inválida, porque nós estamos em Roma. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo de bom para comer, nós temos o que tem de melhor para vestir, nós temos até construções modernas para a época para poder vivermos em palácios. Então o que eu quero saber de um judeu que veio, morreu, crucificado numa cruz? Isso para mim é inválido. É isso que Paulo está dizendo. Olha, essa mensagem que todos esses podem se envergonhar, eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha, porque é por meio dessa mensagem que Deus salvará as pessoas. É por meio dessa mensagem que eu estou trazendo que Deus salva as pessoas. E aí, eu fiquei pensando a respeito dos nossos dias. Como são parecidos com a antiga Roma, não são? Nós temos o conforto, do qual nós não nos envergonhamos. Mas se alguém disser que você tem que passar necessidade, você se envergonha. Nós temos times de futebol, do qual não nos envergonhamos, até quando eles estão mal, a pior. E nós não nos envergonhamos de falar do nosso amor pelo nosso time de futebol. Nós temos o nosso trabalho, que nós não nos envergonhamos. Muitas vezes, a demonstração de que nós não nos envergonhamos com o nosso trabalho é a dedicação. Você não troca o seu trabalho por uma quarta-feira à noite na igreja. E eu fiquei pensando todas as outras formas que nós não nos envergonhamos e como muitas vezes, sem perceber, eu me envergonho de Cristo. Porque eu sei que a mensagem do Evangelho, ela trará dor no ouvinte. Porque ele vai ser como um cachorro acuado. Você já viu essa expressão? Não cutuca o cachorro que ele morde. Porque a ideia é que o cachorro está acuado e quando você cutuca ele, ele tenta avançar. E muitas vezes nós, pregando o Evangelho, faremos essa mesma coisa. Por quê?
Quem gosta de escutar que está errado? Quem gosta de escutar que não é bom o suficiente? Ninguém. E o Evangelho, essa mensagem da salvação, do poder de Deus, é isso exatamente que ele faz. Ele tira o banquinho da autossuficiência da humanidade para dizer assim: você não é merecedor de nada. Como nós cantamos, não há um sequer. E aí, mais longe ainda, eu fiquei pensando quantas vezes, comparativamente, eu me envergonho do Evangelho e não me envergonho de tantas outras coisas que eu acho importante. Fiquei olhando e fiquei extremamente triste e decepcionado comigo mesmo. Porque eu fiquei pensando que tantas coisas eu sei que não tem o valor do Evangelho, eu sei. Não é uma questão de você dizer assim, isso tem mais valor. Mas como eu acabo conduzindo essas outras coisas importantes como tendo mais valor do que essa mensagem. Quer ver um exemplo? Eu não tenho vergonha, quando eu falo eu digo de maneira geral. Eu não tenho vergonha de discutir política. Eu não me envergonho da minha posição política. Mas eu me envergonho de pregar o Evangelho. Eu não tenho vergonha de me posicionar a respeito de tantos temas polêmicos que não têm valor eterno. Mas o Evangelho, eu acabo dizendo assim, não vale a pena. Não vale a pena brigar, cada um crê do jeito que quer. Não acontece com vocês? Muitas vezes eu já mordi essa isca. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo aqui para você partir para a ignorância. Pregue o Evangelho, se a pessoa não quiser, continue. Não é isso. Mas sempre que possível, o que é a mensagem que você quer falar para as pessoas? É sobre um bolo novo que você aprendeu a fazer, sem glúten, bom para a saúde, fit? Não tem problema disso. Mas como que se comporta essa mensagem que Paulo fala, que não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação? Então Paulo diz que não existe vergonha nisso no Evangelho. Pelo contrário, é nessa mensagem que pode ser recebida com desprezo que o poder de Deus é visto e desfrutado. E esse incentivo deve ser para todos nós, irmãos. É o meio pelo qual Deus salva pessoas. E Paulo termina dizendo que essa mensagem de salvação, você vai ver no final do verso 16, se estende a todos os povos. Ele diz assim, primeiro do judeu e também do grego. De forma cronológica, foi apresentado primeiro aos judeus. Eles receberam essa mensagem por primeiro. E quando ele fala também do grego, ele está se referindo àqueles que não são judeus. Nós já explicamos isso aqui no capítulo 1, no comecinho. A ideia aqui de Paulo agora é dizer essa mensagem está disponível. Basta crer. Você não precisa ser bonito, você não precisa ser rico, mas você precisa ser reconhecidamente um necessitado. Todos necessitam crer nessa mensagem para serem salvos. Isso precisa ficar claro a nós. E aquele índio que não tinha a mensagem do Evangelho para... Queridos, Paulo é muito claro aqui. Sem a mensagem, sem salvação. Sem a mensagem, sem salvação. É verdade que nem todos que escutam a mensagem têm o privilégio de ter uma Bíblia como vocês e eu. Mas a mensagem precisa ser proclamada. A mensagem precisa ser proclamada. E o que Paulo nos diz aqui no verso 16 é que sempre foi por meio da fé. E ele vai explicar isso mais no verso 17. Tanto no Antigo Testamento, Hebreus 11, vocês viram quantas vezes ali falou a respeito? Foi por meio da fé, foi por meio da fé, foi por meio da fé. Quanto no Novo Testamento. Eu queria trazer algumas aplicações rápidas aqui a respeito do que Paulo está dizendo nesse verso 16 para nós como crentes no Senhor Jesus. Paulo diz que a salvação, o poder de Deus é desfrutado por meio do quê? Merecimento? Evangelho. Não ficou claro? É simples essa mensagem, eu espero que fique gravada para vocês. A salvação de Deus é desfrutada somente por fé no Evangelho, certo? Nas boas novas. Mas eu queria trazer um alerta aqui para os irmãos a respeito de você ter clareza no que é o Evangelho.
no que é o Evangelho. E muitas vezes, para você entender isso, você precisa, por exclusão, tirar o que não é o Evangelho. E muitas coisas têm sido faladas aí nesses nossos tempos que não são o Evangelho. Nem tudo que reluz é ouro. E aí diz assim, um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Esse não é Evangelho. Reconheça isso. Que troca a vida eterna por uma vida meramente terrena. Então ele promete benefícios e vitórias nesse tempo presente, mas não se preocupa com o que está por vir. Você muitas vezes vai notar o centro dessa pregação como quem é o personagem de destaque é o próprio homem e não Deus. A oração desse pessoal é assim: que seja a minha vontade feita no céu e não a vontade de Deus feita na terra. E esse evangelho, pseudo-evangelho, tem ganhado muitos adeptos. Por quê? Porque ele promete o que todo mundo quer: vida fácil e riqueza. Não é esse evangelho que Paulo está falando. Eu até faria aqui um adendo, dizendo que provavelmente Paulo diria assim: existem evangelhos que vocês precisam se envergonhar. Esse da prosperidade se envergonhem, porque ele não é o evangelho. Também existe o evangelho proclamado hoje, centralizado em milagres e prodígios. Não me entenda errado. Não me entenda errado. Deus continua operando milagres. É lógico, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas uma mensagem que é centralizada em curas do corpo, que aliviam o corpo, mas que não se preocupam em sarar a alma, essas devem ser rejeitadas. Pregam cura, mas não arrependimento. Prometem milagres, mas não uma fé que salva. E você deve ter percebido que Paulo diz ali que a salvação de todo o que crê. Esse é o evangelho, um evangelho que salva. E ainda existe um outro evangelho muito comum e que às vezes ele fica mais mascaradinho, que é o evangelho do descompromisso com o Senhor Jesus. São filhos de crentes, mas não são crentes. Eles andam na sombra dos pais, achando que muitas vezes, por frequentar a igreja, eles vão ser recebidos por Deus. Vêm na igreja, mas nunca mudaram de vida. Falam de Cristo, mas as suas atitudes apontam para um caminho oposto. Cuidado, esse não é o evangelho que o apóstolo Paulo fala. O evangelho que o apóstolo Paulo fala, o verdadeiro, envolve um entendimento correto do nosso estado diante de Deus. E aí, quando você entende corretamente como você está diante de Deus, inimigo, perdido, você diz assim: para onde iremos? O que devemos fazer? E aí você aprende que precisa depositar a esperança que você tem, a fé que você tem, em outro, chamado Jesus Cristo. E esse evangelho, irmãos, aqui, conforme nós vimos no verso 16, ele é necessário para todos os seres humanos serem salvos. Sem essa mensagem da obra de Cristo, não há salvação. Isso é radical. É super simples e super radical, né? Porque você está ofendendo as pessoas, dizendo que o meio pelo qual elas sempre viveram está equivocado. E não morda a isca de entrar assim: eu acho isso, você acha aquilo. Diga assim: o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz que só existe um caminho. Não morda a isca de entrar num debate meramente pessoal. Jogue para a Bíblia a responsabilidade. Afinal de contas, é dela que vem a sua fé. É dos escritos nela. E outra coisa importante aqui para finalizar as aplicações desse ponto, desse verso 16 é, olha que coisa interessante. A salvação, a proclamação da salvação, ela é universal. Ou seja, para todos. Para todos. A oferta é para todos. Porém, você nota que existe um critério claro e indiscutível de restrição, de que não salva a todos. Por quê?
Ele diz ali: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo o que crê. Se não crer, continua condenado. Ai, mas isso é muita maldade. Reclame com o apóstolo Paulo. A fé, a salvação, ela é oferecida de maneira universal, mas ela não é recebida de maneira universal. Nem todos serão salvos. Para ser salvo, você precisa crer, depositar sua confiança em Cristo. E uma coisa importante que você precisa entender, que se você ainda não entendeu em todas as pregações que são feitas aqui nesse púlpito, é: sinônimo de crer não é vida fácil. Agora eu vim a Cristo, eu não vou ter mais problemas. Não é assim que acontece. Hoje tem muitos irmãos aí, uma coisa simples, igual eu, fazendo coro de tosse. Cof, cof, caf, cof. Mas tem mensagens que dizem que o crente não ficará mais doente. Não é real isso. Nós passamos por dificuldades e mazelas. Mas essas dificuldades e mazelas são temporárias. Parece que é exatamente isso que o apóstolo Paulo vê em Romanos 8,18, que ele diz assim: eu considero que as aflições do tempo presente não são nada comparado com a glória que há de ser revelada. A ideia de que você enxerga que o logo ali é muito melhor. E o ser humano precisa de salvação. Lembre-se disso. Todos os seres humanos. E em segundo lugar, aqui que eu gostaria de destacar com os irmãos, é o verso 17. A justificação por fé somente. Ele diz assim no verso 17: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo passa a explicar com mais detalhes o que ele já falou. A salvação de Deus é por meio do evangelho. Por isso que ele não se envergonha. Porque o evangelho, essa proclamação, é o poder de Deus em ação. E agora ele vai falar com mais detalhes a respeito da manifestação desse poder. E a expressão justiça de Deus, porque a justiça de Deus precisa ser compreendida de maneira bíblica. E isso, para nós fazermos isso, você precisa contextualmente entender como Paulo está usando em Romanos. Porque uma palavra, ela muitas vezes, isso nós já falamos aqui algumas vezes também, ela pode ter um duplo sentido no Novo Testamento. E por isso que o contexto é indispensável. Por exemplo, quando a gente fala de justiça de Deus, é isso que Paulo está falando. Porque a justiça de Deus é um atributo divino também. Que quer dizer o quê? Faz parte do ser de Deus. Deus é um ser totalmente justo. Por quê? Porque ele é confiável, as suas decisões não erram, os seus mandamentos são justos. Então, nós poderíamos entender a justiça de Deus como um atributo de Deus. Porém, no contexto do que Paulo está falando, ele não está destacando isso. Ele não está falando da justiça de Deus como um atributo primariamente. O que Paulo está falando aqui é que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Uma boa tradução aqui para esse texto, para essa ideia, que é gramaticalmente correta, possível, e que contextualmente parece fazer mais sentido, é que Paulo está dizendo aqui de uma justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus se revela no Evangelho. Então o que ele está dizendo aqui é descrevendo a obra de Cristo. Então Paulo está dizendo que a justiça por meio de Cristo é a maneira como Deus revela o seu justo juízo. É a ideia que no Evangelho Deus faz-se conhecer a justiça manifesta. Ou seja, em Cristo Deus faz um acerto de contas. Ele não perdoa o injusto, dizendo assim, está tudo bem. Não, os pecados não são deixados impunes. Ele condena. Isso nós vamos ver o desenvolvimento maior de Paulo em Romanos 3. Aí nós vamos ver o capítulo inteiro. Porém, para você entender isso, também é importante que você entenda a definição de justo. Porque se você pensar na palavrinha justo, e eu perguntar a você, eu tenho quase certeza que você vai dizer a ideia de uma pessoa correta, né?
Não é essa a ideia que nos vem à mente? E ela não está errada. Porém, para você entender o conceito de justo, você precisa pensar como um hebreu. E o conceito de justo para um hebreu é diferente do que para nós ocidentais. O conceito de justo, de uma pessoa justa, ela é muito mais relacionada com uma posição, estar em uma posição justa diante de alguém, do que necessariamente ser moralmente justo. Não sei se ficou confuso, eu vou tentar aqui dar alguns exemplos e elucidar um pouco mais. A ideia é que a justiça, essa ideia de uma pessoa justa, ela não é primariamente moral. Primariamente moral, eu não quero dizer que não envolve coisas de uma pessoa fazendo o que é correto, mas ela não é o principal. Quando o faraó peca, ele diz, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que ele estava em uma oposição clara diante de Deus. Então, diante de Deus, não era o ato do faraó fazer errado primariamente, mas a sua posição de rebeldia diante de um justo juiz. Essa é a ideia. É um estado de oposição. Estar diante de Deus com uma posição culpada. E é assim que a posição que o apóstolo Paulo enxerga, que todo ser humano está. Todos os seres humanos, sem distinção, não há um sequer, não há ninguém que busque. Todos estão em uma posição de rebeldia. Diante de Deus, eles são inimigos de Deus porque a sua posição é inimizade, certo? Eles estão em rebeldia contra o Criador. Não existe nada de merecimento que você ou algum ser humano possa fazer para quebrar isso. Por quê? Porque é uma posição. É um ato aqui que você entenderia melhor se você pensasse juridicamente. Ou, em outras palavras, um ato forense, que é a ideia judicial. Quando você chega diante de um juiz, você é apresentado como réu, não é verdade? Muitas vezes, daí chega lá o réu, e aí ele vai ter a defesa dele, certo? É assim que você precisa entender. Os seres humanos estão em uma posição desfavorável diante de um justo juiz. O problema é que não existe nada que o ser humano possa fazer para que esse juiz perdoe. O que pode o ser humano fazer para que esse juiz perdoe? Ser condenado. Porque o juiz é justo. E ele precisa demonstrar sua justiça condenando. Entenderam? Essa é a ideia do que o apóstolo Paulo tem e do hebreu tem diante de Deus. Então não é porque uma pessoa faz só coisas erradas que Deus não a aceita. Não, você vai pegar pessoas descrentes que fazem hospitais. Um hospital é ruim? Não, mas a posição diante de Deus continua sendo de injustiça, de inimigo. E aqui talvez fique mais claro para você entender isso. Por isso que Paulo fala, porque a justiça que vem de Deus se revela no Evangelho. Por que isso? Porque Deus condena o culpado, e ao condenar o culpado, ele pode agora declarar aquele que estava nessa posição de justo. É isso que ele faz em Cristo. Cristo recebe a condenação pelo seu pecado, e agora, por causa que Cristo foi condenado no seu lugar, Deus lhe enxerga como alguém justo. E isso é o que eu comentei rapidamente, que tem se chamado de um ato forense, um ato jurídico. O ato de Deus, como juiz, declarando que a sua lei não condena mais essa pessoa. Romanos 8:1. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então nessa transação, é nesse ato jurídico, judicial, em que o juiz absolve, mas alguém precisa pagar o preço. E não pode ser qualquer um. O valor para que essa pessoa possa pagar o preço tem que ser satisfatório para quem? Para o juiz. E como alguém pode oferecer algo para alguém que não precisa de nada? Estão entendendo como fica complexo? Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada. Não há dinheiro que o suborne. Não há influência que o corrompa. Por quê? Porque ele não precisa.
Então, como é que se faz isso para sermos salvos? A ideia aqui é que você deveria pensar: eu estou desesperado porque eu não tenho nada a oferecer a esse Deus que tem todas as coisas, para que eu não seja mais condenado. Aí Paulo diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. É nesta revelação do Evangelho, quando Paulo usa a ideia de revelar, é tornar conhecido, é fazer entender, é trazer à luz algo que talvez você não soubesse. E ele diz: é nessa revelação do Evangelho, das boas novas a respeito de Jesus, que ele veio à terra para salvar pecadores, e aqueles que depositam sua fé no que ele veio fazer estão salvos, livres da condenação. Essa é a maior notícia de todas. E Paulo diz que é por meio disso que a justiça de Deus é vista, da obra de Cristo. É uma obra na qual ele perdoa e justifica. Ele declara justo. E talvez aqui você nunca tenha pensado na diferença entre ser justo e ser declarado justo. Eu já vou explicar um pouquinho mais. O que é importante você não esquecer aqui desse verso 17? O ato de ser declarado justo diante de Deus é por meio do quê? Ele diz lá no verso 16. Para a salvação de todo o que crê. Você ser declarado diante de Deus não condenado mais, não é nada que você possa fazer, mas é confiar naquilo que Cristo fez. O ato de ser declarado justo diante de Deus é por meio da fé no Evangelho. Só. Sem mérito. E isso é vergonhoso para nós. Por que é vergonhoso? Nós dependemos de outra pessoa. Isso é vergonhoso para nós. Por quê? Porque saber que a humanidade, com todos os seus avanços científicos, telefones que trocam mensagens de um lugar para o outro, não pode fazer nada por si mesmo. Precisa da obra de Cristo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para a poderosa Roma, com seus Césares e seus exércitos poderosos, que hoje não existem mais. E a palavra do Senhor continua aqui. Essas são as diferenças. Isso é vergonhoso, além de não ser agradável. Esse saber que nós estamos em um estado diante de Deus de inimizade. Como eu já falei antes, quem gosta de ser... Olha, você tem 20 anos, por 20 anos você não entendeu certo. Você tem 15, por 15 anos você não entendeu certo. Você tem 60, faz 60 anos que você não entendeu certo. Isso é desagradável. Isso é desagradável. Quem que gosta de ser confrontado dizendo assim: você sempre acreditou numa mentira? Ninguém. O problema é, ou nós ficamos com a palavra de Deus, ou nós ficamos com as nossas próprias teorias e conjecturas. Aqui é um divisor de águas. Por isso que eu falo, não é a opinião do Adriano aqui. Longe de mim, minha opinião provavelmente seria da maioria. Eu diria assim: não, cada um tem o seu caminho. Mas não é a verdade que está escrita. Eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou ficar com a verdade da palavra de Deus, ou então eu vou negá-la. E num dia determinado por Deus, será colocado à prova quem estava certo. Se eu estiver errado seguindo a palavra de Deus, não perco nada. Mas se você não seguir a palavra de Deus e crer no Evangelho, e ele estiver certo, você perde tudo. E é exatamente por isso que Paulo fala que ele não tem vergonha. Porque essa mensagem é importante, ela é necessariamente urgente. Ela é necessariamente urgente, precisa ser proclamada. Então, talvez o que falte a nós é sermos mais amorosos com as pessoas. Como assim? Eu nunca confronto a pessoa, nunca... Olha como a gente tem um conceito errado de amor. Amar uma pessoa é dizer para ela que essa mensagem que salva dos pecados é a única forma. E nem sempre esse seu amor ele será bem visto. Doido isso, né? Porque você fica pensando, quando eu vou corrigir meus filhos pequenos e ele vai botar a mão na tomada, eu não me preocupo se ele vai achar bom ou ruim.
Eu ajo com força, porque eu sei que é para o bem dele. E eu digo, não bote a mão aí, porque se você colocar a mão aí, você vai ter prejuízo. Por que a gente não pensa assim com a vida eterna das pessoas? Com aqueles familiares que nós temos, que a gente diz assim, ele está no caminho dele. Talvez porque a gente tenha vergonha do Evangelho. Talvez seja um dos motivos. Deixa eu só fazer uma breve ressalva aqui nesse verso 17, que fala da justificação. A justificação é o ato pelo qual Deus torna alguém justo. Ou melhor, declara alguém justo. Isso está, lembre-se do tribunal. O réu, ele não é mais condenado. Ele é inocentado por causa de outro. Porém, a justificação do que Paulo fala aqui na Bíblia, ela não altera o caráter interior do pecador. Quando você é justificado por meio da fé, você confiou em Cristo, você recebeu uma declaração de que você não é mais condenado. É isso que é a ideia de justificado. Mas isso não altera o interior do pecador. Esse ato da justificação é um ato declarativo, que anuncia e determina a relação do pecador com a lei e a justiça de Deus. Estão entendendo? Pense sempre na ideia do tribunal que vai lhe facilitar. Então o justo juiz enxerga agora no pecador arrependido que depositou a sua confiança em Cristo os méritos de Cristo e não os dele. Enquanto que você dá para Cristo o seu pecado e a sua condenação. Que troca boa, né? Já pensou se fosse você? Quem que trocaria? Mas graças a Deus que não foi assim. Por isso que entender aqui o sentido da palavra justo não é uma ideia primariamente moral. Por que eu falo primariamente? Porque é verdade que tem desdobramentos de justiça na nossa vida. Nós agimos de uma maneira justa. Mas essa justiça que nós estamos falando aqui é uma relação com a lei. A lei que condenava. A lei que o juiz diz que você não cumpriu. Quer um exemplo? Quem aqui já mentiu? Você está perdido. Pela lei você está condenado. Quem aqui já pensou com egoísmo? Pela lei você está perdido. Quem aqui já quis ter coisas que não é sua? Ficaram com vergonha, né? Eu já. Perdido. Não existe salvação por méritos. Então aí entra a fé em Cristo. E Deus condena isso para que você seja declarado justo, certo? Então não é primariamente moral. Eu estou justo, não peco mais. A ideia católica de santos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Certo? O que a palavra de Deus está dizendo aqui, e o apóstolo Paulo vai explicar ainda melhor, é que a justificação é com relação àquilo que o condenava. Existe uma substituição. E essa é uma grande diferença que foi um dos pontos, uns precursores da reforma protestante. O ato de Deus tornar alguém justo não implica que essa pessoa não peca mais, mas sim alguém que não tem mais um status de condenado. Então é verdade que existe um processo nisso, que nós vamos ver, que provém da justificação, chamado santidade. Uma vida de mudança progressiva, que vai do começo que você é justificado até o tempo em que você será glorificado. Mas não é a mesma coisa, certo? E Paulo vai desenvolver melhor isso na sua carta. Então, o que Paulo nos disse até aqui nos versos 16 e 17 é o poder da mensagem da cruz. E eu quero que você grave isso que eu vou dizer agora. Olha só. Ao mesmo tempo, na cruz de Cristo, nós vemos a demonstração da justiça de Deus, um Deus justo, em condenar o pecado, e nós vemos o amor de Deus, porque por meio da cruz, da fé em Cristo, Ele reconcilia novamente pecadores. Isso não é fantástico? Isso não é melhor que os lançamentos da Marvel? É melhor. Isso não é melhor que a expectativa por Avatar 2? Claro que sim. Queridos, se encham dessa verdade para que ela de fato preencha o coração e a mente de vocês.
E Paulo aqui, irmãos, para trazer ainda mais luz a essa ideia que ele já falou, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, é a manifestação do poder de Deus, ele diz ali no verso 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É a mesma ideia que ele falou no verso 16, dos que creem. Aqueles que creem desfrutam dessa mensagem. E creio que a melhor interpretação do que Paulo está dizendo aqui é: a salvação começa pela fé e termina pela fé. É somente a fé que tem o poder de lhe salvar em Cristo. Não existe nenhum outro meio. Sempre foi a fé no Evangelho e sempre será, do começo ao fim. É esta mesma fé que salva e que agora esses que foram salvos começam a viver. Eles vivem por meio dessa fé. E para reforçar ainda mais esse conceito, Paulo traz a citação do profeta Abacuque aqui quando ele diz assim, o justo viverá pela fé. E essa citação de Abacuque 2,4 aqui, que Paulo faz, não é incomum. Pegar uma declaração de um profeta no Antigo Testamento e ampliar ela, fazendo com que ela seja central em Cristo. Abacuque não falava de Cristo. Abacuque falava de um tempo em que era o século VII a.C., se eu não me engano, e recém o Império Assírio havia sido desbancado pelos babilônicos, Nabucodonosor. Então, eles começam a devastar tudo e todos. Israel fica completamente desolado. E aí, ao olhar isso, ao dizer nós somos povo de Deus, como nós podemos ser tão sofridos? Aqui a teologia da prosperidade jamais poderia pregar um texto desse, né? Jamais. Porque eles dizem assim, como é que pode? Nós somos o povo de Deus, estamos vendo o sofrimento. E aí o Abacuque, no seu capítulo 2, fala a palavra de Deus. Ele diz assim, olha, por mais que demore ainda, eu vou vingá-los. Por mais que não seja no tempo que vocês querem, confiem em mim. Então, para Abacuque, a ideia do justo, uma pessoa justa, é aquela... Deixa eu só colocar aqui para... A pessoa justa é aquela que tem no controle de Deus, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus promete, a sua confiança. É mais ou menos a ideia de você saber que a fidelidade de Deus é real. É isso que o profeta fala. Então é aquilo que Hebreus abre a sua carta falando no capítulo 11. É a certeza das coisas que não se veem, mas que tem convicção que irão acontecer. Interessante, né? Porque muitas vezes nós somos movidos a quê? A enxergar. Se você não ver, não foi assim com Tomé? Será que era o Senhor? Eu preciso ver para... Aqui, Tomé. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Esse é um assunto de Pedro na sua carta também. Então, quando Paulo faz isso, em Abacuque, ele ainda amplia. Por quê? Porque sim, esse conceito do justo confiando na fidelidade de Jeová é real. Esse conceito de que você acreditar que Deus está no controle apesar das circunstâncias, porque isso não é incomum. Quando as circunstâncias nos esmagam, a primeira coisa que vai embora é a boa teologia. Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, Paulo, ele usa isso como a linha central da sua carta. O justo viverá pela fé. O justificado por Deus por meio da fé é que foi salvo e por essa salvação é que ele continuará vivendo. Essa é a ideia de Paulo. Tanto que ele usa isso em Gálatas 3:11, ele vai usar depois em Filipenses 3. A ideia de que o justificado, o que foi declarado inocente, mas ele não é inocente. Notem a diferença. Por quê? Porque uma pessoa não é removida da sua culpa, mas ela é perdoada. Por isso que você ainda é pecador. E essa talvez seja a grande diferença para o catolicismo romano. Porque ele entende que uma pessoa agora que é declarada, que se tornou justa por Deus, ela não apenas foi declarada, mas ela é justa. Como assim? Nós continuamos ainda pecando? Não faz sentido. Então,
E é importante destacar aqui no que Paulo está dizendo a respeito disso, que isso é interessantíssimo. Para o hebreu, irmãos, a palavrinha aqui que fala de salvação e vida, ela tem a mesma origem hebraica. Então, a palavrinha que é traduzida para isso, muitas vezes ela pode ser traduzida por vida, normalmente é vida eterna, ou por, aqui que Paulo fala, viver. Viver ou ser salvo, vida eterna ou salvação. Elas são quase que sinônimos, vida eterna e salvação para o hebreu. E Paulo parece que foi educado por pais hebreus. Ele diz hebreu de hebreus, vocês lembram que ele fala? Então, aqui o que Paulo está dizendo, ele diz assim, quando ele usa o profeta Abacuque, o justo viverá por fé, aqui existem várias possibilidades que se complementam e trazem mais força. Talvez o que Paulo quisesse dizer é, o justificado por fé será salvo. Exatamente a linha, o tema de Paulo. A justificação por meio da fé traz salvação. É dessa forma. Por outro lado, Paulo também fala a respeito disso, de uma vida que começa a partir da fé. Parece que são coisas distintas? Não, elas se complementam. Então, é importante você saber que a verdadeira fé para o apóstolo Paulo, ela está conectada à verdadeira vida. Seria algo mais ou menos assim, em Cristo a vida, fora de Cristo só a morte. Porque vida verdadeira só existe em Cristo. Então o que Paulo vai dizendo aqui, que essa fé que salva, é uma fé que começa do início ao fim, por meio de Cristo. Ela não muda. E quando ele fala o justo viverá por fé, você precisa entender que aquele que é justificado pela fé, foi salvo, é pela fé que ele viverá. Interessante isso, né? Porque no meio do caminho você pode muitas vezes achar que existem alguns méritos que você precisa adquirir para ser salvo. Não é assim que acontece. É verdade que Paulo aqui ele fala que essa fé, e ele vai desenvolver isso mais nos capítulos 2 e em diante, ou melhor, até no capítulo 5 e 6, a respeito da santificação. Que é o quê? A fé em prática. Isso nós chamamos de santificação. Por quê? Porque essa fé que salva, ela não é morta. Ela é progressiva, ela produz algo em você. Então não é que você é salvo para viver como um bambu. Não é isso. Você é salvo para boas obras. E aqui existe um peso fortíssimo nisso. Paulo fala muito a respeito disso. A fé que salva, que dá a verdadeira vida, ela começa com a justificação, inclui a santificação e termina na glorificação. É um processo. Porém, a justificação é o ato pelo qual o pecador é declarado inocente, justo. Ele diz assim, olha, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, vida. Longe de Cristo, morte. E aqui algumas aplicações, para terminar aqui nossos versos 16 e 17, importantes de você saber. A justificação, esse ato jurídico de declarar alguém não culpado, ela acontece uma única vez. Única e definitiva. Quando? Quando você crê em Cristo. Você creu em Cristo verdadeiramente, você está justificado. Por isso que crente não perde a salvação. Porque essa obra não é sua, é de Deus. E se Deus justificou, quem pode agir contra Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Não existe como. Então, não é necessário todas as vezes que existe uma oração de quem quer aceitar Jesus. Aí tem o cara que aceitou 18 vezes, né? Toda vez ele... Isso não existe, biblicamente falando, porque é um ato que acontece uma única vez. Arrependimento é diário. A justificação uma única vez. Crente se arrepende todos os dias? Deve. Por quê? Porque é impossível passar um dia sem pecar.
Graças a Deus que isso não conta mais para condenação, porque nós somos justificados. E nossa caminhada, ela não está completa quando cremos. A partir de crermos, essa jornada começou. E é nisso que nós, apesar de sermos justificados, declarados justos, não mais culpados, existe uma vida de santidade constante, progressiva. Nós precisamos começar a alinhar aquilo que nós cremos com aquilo que nós vivemos. Então, é possível um crente que foi justificado, que entendeu o seu pecado, ele continuar na prática da mentira? Não, não é. Quer dizer que ele não vai mais mentir? Também não. Quer dizer que quando ele mente, ele diz assim: perdão, Senhor, porque a mentira é algo que não honra o Senhor. Quer dizer que, como crentes, nós vamos continuar tendo aquela maneira de viver esquisita diante dos padrões de Deus? Não. Existe uma mudança. A salvação que vem pela fé, ela produz uma vida de santidade. Produz uma vida de santidade. A santidade é o lado visível da eleição que é invisível. Então não tem como separar isso. Ah, mas eu não gosto muito de regras na igreja, eu acho que não precisava ser assim. Querido, pare de achar o que você quer, comece a ver o que a Bíblia diz que deve ser feito. Isso vale para tudo, irmãos. Eu passei um bom tempo de minha vida cristã separando as coisas. Então, na igreja, eu creio nas coisas e numa vida normal, os negócios, não tem problema ser um pouquinho diferente. Não pode acontecer isso. Essa vida fragmentada não é bíblica. A fé cristã, ela deve abranger a todas as áreas da sua vida. Os seus negócios, os seus lazeres, os filmes que você assiste, as músicas que você escuta, as pessoas que você se relaciona. É assim mesmo. Então, quando você ouve algo que Jesus choraria, ou vê algo que Jesus choraria, desconfie se você não se incomoda. Desconfie, porque assim, tá tudo bem, é assim mesmo. Imagine se o apóstolo Paulo fizesse isso aqui com Roma. Ele diria assim: eu não me envergonho do evangelho, porque eu adapto ele sempre que necessário. Não, o apóstolo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é salvação. Ele é através dessa mensagem, da qual eu sou só o carteiro, eu não escrevo nessa carta, eu só levo a carta e entrego. E é assim que nós devemos fazer. E aqui, para finalizar, a ideia de viver de fé em fé é entender que nem sempre teremos vidas fáceis ou longe de problemas. Mas com os olhos da fé, nós podemos olhar para o alvo. Para o alvo. E por isso que tantas vezes o apóstolo usa características típicas de Jogos Olímpicos da época, como uma maratona, uma corrida. Porque muitas vezes o corredor, se ele olhar apenas para as circunstâncias e não olhar a linha de chegada, o objetivo, ele desanima. Então o nosso alvo é: lembre que Cristo fez algo por você, se você crê nele, e o maior problema da sua vida não é a finança, não é sua saúde temporária, mas é a sua inimizade com Deus. E isso ele resolveu. Eu preciso, irmãos, diariamente me alimentar disso. Porque se você é parecido comigo, parece que tem dias que as coisas nos amassa e que a gente diz assim: nossa, mas como eu sou frágil realmente. Para quê? Para que você possa voltar os olhos para aquele que de fato merece a sua atenção. Que Deus nos ajude, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça que vem de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus, por esse tempo juntos, em que podemos aprender, como o apóstolo Paulo, essa verdade tão central do Evangelho, que ele é recebido por meio da fé em Cristo, a salvação, o poder de Deus é recebido por meio da fé em Cristo, naquilo que Cristo fez. Nos ajuda a afastar de uma vez por todas, se ainda houver algum resquício na nossa cabeça, de que são méritos nossos, de que são obras nossas. Por outro lado, Senhor, nos ajuda também a termos vidas que desejam Te honrar. Não nos deixa vivermos naquele extremo que, uma vez que somos salvos por obra de Cristo, nós podemos viver de qualquer jeito. Nos ajuda a não pensar assim. E Pai, eu Te peço em especial, começando em mim e se estendendo a toda a congregação, que o Senhor me ajude a não ter vergonha do Evangelho. Que o Senhor me dê coragem e principalmente amor pelos perdidos, porque é por meio dessa mensagem que nem sempre é fácil de ser proclamada que o Senhor salva as pessoas. Me perdoa por tantas vezes em que eu sou negligente com isso, covarde, e que eu não valorizo como eu valorizo tantas outras coisas. Que o Senhor seja honrado por meio de tudo isso, que o Senhor seja honrado por meio dessa igreja, que o Senhor nos ajude na caminhada, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não somos capazes. É o que nós Te pedimos por meio do nosso único, suficiente Salvador Jesus. Amém.